Quem é que está no comando do nosso destino afinal? Será que cada passo que a gente dá é só resultado da nossa vontade, da nossa inteligência? Ou será que fazemos parte de um plano muito maior? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia poderosíssima do livro de Jeremias. Uma ideia que desafia a nossa crença mais fundamental, a de que nós estamos no controle. O tema é o dono dos seus passos. A cultura de hoje vive dizendo que nós somos os capitães da nossa alma, mas a perspectiva bíblica ela nos faz um convite diferente, o de participar de uma história muito maior, uma história que a gente não está escrevendo por conta própria. Vamos pensar um pouco em Moisés. Ele achou que sabia o caminho. Ele tentou dirigir os próprios passos. E qual foi o resultado? 40 longos anos no deserto. É uma ilustração muito forte do perigo que é assumir um controle que, na verdade, não é nosso. E para entender essa verdade a fundo, a gente precisa voltar lá no profeta Jeremias. A confissão que ele faz é literalmente a pedra angular para a gente encontrar paz no meio do caos. E está aqui a confissão poderosa de Jeremias. Presta atenção. Ele não disse eu acho. Ele afirma com toda certeza, eu sei. E essa certeza não é só teoria, não. Ela nasce de observar a história, de observar a própria vida. Bom, para a gente desvendar essa verdade, vamos passar por 5 pontos. Primeiro, a ilusão da autonomia. Depois, a confissão do profeta. Aí a gente vê a diferença entre o caminho e o passo. Quem é o dono do futuro. E, por fim, como encontrar paz na dependência. Então, para começar, vamos entender 2 conceitos que são chave nesse versículo de Jeremias. O que é o caminho e o que é o passo. A diferença entre eles é fundamental. A primeira palavra é derek, que significa caminho. Mas no hebraico isso vai muito além de uma simples estrada. É o curso inteiro da vida, sabe? Aquela sucessão de eventos que forma a nossa existência. O que Jeremias está dizendo é que o próprio enredo da nossa vida não nos pertence. Moisés, por exemplo, achava que o derek dele, o caminho dele, o levaria direto para o trono do Egito. Mas o caminho de Deus passava por uma sarça ardente. Muitas das nossas frustrações nascem exatamente daí, de tentar controlar um caminho que já tem dono. A segunda palavra é hakim, que significa firmar o passo. A ideia aqui é que, embora a gente possa dar o passo, nós não temos o poder de garantir onde o nosso pé vai aterrissar. A gente não consegue firmar nosso próprio caminho. A analogia é simplesmente perfeita. Uma criança aprendendo a andar. Ela tem as pernas, tem a vontade, mas é o pai quem segura as mãos e firma cada passinho. A gente tem a liberdade de andar, mas a segurança de cada passo, essa vem de Deus. Certo. Então o que isso tudo quer dizer para aqueles períodos de silêncio na nossa vida? Será que quando a gente está esperando, a gente está estagnado? A jornada de Moisés mostra isso perfeitamente. Aqueles 40 anos no deserto não foram de estagnação. De jeito nenhum. Foram de preparação. Foi o silêncio que o transformou, tirando o orgulho do Egito e trazendo a humildade de um líder. No silêncio, Deus estava, na verdade, mudando a direção dos passos dele. E tem uma outra palavra hebraica fantástica, acharit, que é o futuro. A implicação é que Deus não apenas vê o futuro, ele é o dono do futuro. Quando a gente entende isso, a pressão de ter que planejar cada detalhe da vida, ela simplesmente desaparece. E isso nos leva direto para uma das emoções mais comuns hoje em dia, a ansiedade. E se a ansiedade não for só um problema emocional, mas o resultado de um erro de perspectiva sobre quem realmente está no controle? Olha só que ponto crucial. A ansiedade, ela é, na sua essência, o resultado da gente tentar controlar o que nunca foi nosso. Essa luta para dirigir um caminho que, como Jeremias já tinha reconhecido, não está sob o nosso comando. Esta oração aqui é a solução. A verdadeira liberdade não está em ter todas as respostas, mas em confiar naquele que tem. É simplesmente mudar o foco da nossa incerteza para a soberania dele. E aqui vem o grande paradoxo. O mundo vive nos dizendo que admitir limites é fraqueza. Mas na perspectiva da fé, reconhecer a nossa dependência é, na verdade, a nossa maior força. É o começo da verdadeira paz. Então, a pergunta final, a mais prática de todas é, em um mundo tão caótico, tão incerto, como é que a gente pode encontrar paz? A resposta é ao mesmo tempo simples e profunda. Solte o leme. O futuro está seguro, não porque a gente seja super capaz, mas porque o nosso guia é infalível. A paz não está em saber o destino, mas em confiar em quem nos conduz, um passo de cada vez.